Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Eu, Diana de Jesus Ribeiro, professora de língua portuguesa do 8º ano, desejo as boas-vindas, toda colorida, com fundo em tom pastel, para a nossa aula de língua portuguesa. Olhos um pouco puxados, cabelo preto, pele parda. Vamos à nossa aula, vamos mergulhar na nossa língua portuguesa? Nosso gênero textual é o cartaz e neles vamos reconhecer as relações de coesão e coerência estabelecidas nas circunstâncias indicadas pelo uso das conjunções. E o que é o cartaz? É um gênero textual composto por cores e por imagens e por texto. Tipo: publicitário, didático, governamental, cultural, social, político, comercial e informativo. Cada um representa uma instituição e está direcionado para um público-alvo. Todo gênero textual tem a sua função. No caso do cartaz, tem a função apelativa ou informativa, ou as duas ao mesmo tempo. Você tem, na apelativa, ela objetiva convencer o público-alvo a consumir certos produtos, apela para o emocional. Na informativa, ela é mais direta, mais concreta, está muito relacionada com a pesquisa, com o mundo científico também. Objetiva é informar eventos, projetos, ações para o público-alvo. As características do cartaz. É um suporte normalmente em papel. Deve ficar visível em locais públicos. É instrumento de publicidade de informação visual. Possui valor histórico como meios de divulgação. Faz parte de movimento político e artístico. Encontra-se em hospitais, teatros, clínicas, escolas e shoppings, né? Continuando com as características do cartaz, utiliza verbos no imperativo. O que é isso? Indica ordem, comando e demanda do outro uma obediência, um certo atendimento. Faça, compre, use, doe, venda. Emprega a linguagem verbal e não verbal. Apresenta texto escrito curto e sugestivo para que seja rápido, para que o leitor entenda rapidamente a mensagem. Preocupa-se com a estética, a paisagem, a beleza, o tamanho das letras, da imagem, espaçamento, utilização das cores. Utiliza figuras de linguagem ou linguagem figurada e requer criatividade, que com a criatividade eu torno o texto atrativo. A mensagem fica atrativa. Vamos a um exemplo de cartaz com função apelativa e informativa. Vejamos. Na linguagem não verbal, nós temos um homem com a postura do Superman, abrindo o peito e mostrando a cicatriz da cirurgia de transplante. Acima, um texto verbal que mostra: um herói de verdade nunca morre. Ao doar seus órgãos, a vida continua para alguém. Contrastando a morte com a vida, convidando o outro através do emocional. Já o texto informativo, a função informativa é: a doação de órgãos nunca acontece com pessoas em estado de coma, quando a chance de voltar ainda existe. Somente na morte encefálica ou cerebral, que é irreversível, o transplante de órgãos pode ser feito. Então eu tenho todo esse convite não verbal, a postura do homem mostrando o orgulho de estar com um outro coração e ainda vivo, mostrando que vidas podem ser salvas, e o texto informativo abaixo. Então ele utilizou o emocional de quem vê com a mensagem informativa, situando o sujeito do que acontece, de qual é a regra, de quais são as noções em relação a transplante de órgãos. Vamos analisar as conjunções coordenativas, que são classes gramaticais e faz parte das classes gramaticais e tem a função de conectar. As funções dos conectivos é de conectar, né? O nome já diz, unir, ligar, correlacionar. As conjunções aditivas exprimem a ideia de adição, soma, sequenciação, certo? Ações sequenciadas. E nem, que é igual a e não só, mas também, não só como também, bem como não só, mas ainda. E dão ideias de união. Vamos ver os exemplos. Vejamos. Fui à escola e joguei bola. Fui à escola, ponto, joguei bola. A primeira oração, fui à escola e joguei bola, dá a entender que você tem ação sequenciada, duas ações, ir à escola e jogar bola na escola. No segundo exemplo, você tem ações isoladas, porque o ponto substituindo a conjunção dá essa ideia de isolamento. Fica um pouco, a expressão fica um pouco
sem a conexão, sem o sentido de correlação. Não fui à escola e nem joguei bola, duas ações que não foram feitas. Eu substituo esse e nem pelo ponto de continuação. Não fui à escola, ponto, não joguei bola. Não dá a entender que essa bola seja jogada dentro da escola ou que essa relação, ou que uma oração tenha relação com a outra. Então, são duas ações independentes quando eu coloco o ponto de continuação entre uma e outra, substituindo o e. Neste cartaz, em que o movimento do afaste os bichos, lave as mãos, marcado pelo isolamento aqui das duas orações pelo ponto de continuação, eu fiz o quê? Uma substituição desse ponto pelo e. Lave as mãos e afaste os bichos, como uma soma de duas ações e marcando uma consequência. Ao lavar as mãos, você tem como consequência que o afastamento dos bichos. Eu também tenho o e não conectando somente orações, mas ele pode conectar palavras. Com água e sabão, você protege sua saúde. Essa mensagem, ela está aqui, ó, abaixo do lave as mãos, bem pequenininha. Então, ele pode unir dois termos e pode unir duas orações. Vamos aqui. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e tenha acesso ao guia de prevenção. O conectivo E. Aponte a câmera, vamos lá? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo. Ponto. Tenha acesso ao guia de prevenção. Você tem o isolamento das orações aí, você pode colocá-las bastante separadas, que uma não interfere no sentido da outra. Agora, você tem aqui, tenha acesso ao guia de prevenção. Para isso, aponte a câmera do seu celular para o QR Code. Bora, para isso, da ideia de finalidade. Então, eu fiz a inversão das orações, colocando para isso, mantive o mesmo sentido, a mesma intenção, disse a mesma coisa de três maneiras diferentes. É assim que a gente aprende a escrever e a dizer a mesma coisa de três maneiras diferentes. Oba! Chegamos na conjunção que eu amo. O mais, o porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, não obstante, que exprime ideias de contraste, oposição e adversidade. O afixo ad ou prefixo, ele dá a ideia de opostos, dois extremos. Então, adversários. Quem é o seu time preferido? E quem é o adversário do seu time preferido? Coloque aqui nos comentários pra gente, certo? E coloque um mais aí, crie uma expressão usando esse mais, ou esse porém, ou todavia, no entanto, entretanto. E eu convido vocês a não utilizarem só o porém e o mais, né, gente? Vamos utilizar os outros também para enriquecer nosso vocabulário e mostrar que estamos aprendendo colocando na escrita aquilo que visualizamos nas aulas ou ouvimos nas aulas. Então, vamos enriquecer, vamos nos apropriar e até para que essas palavras não se tornem estranhas, porque de tanto escrever somente mais e porém, quando você ouve um todavia, nossa, significa o que mesmo esse todavia? Entretanto, significa o quê? Aí você fica preso, com dificuldade de compreender, porque não utiliza, não se atém e não presta a atenção na riqueza que a língua tem nesse leque de conjunções adversativas. Convido a utilizá-las nas produções textuais que o professor pediu. Olha aqui o exemplo da conexão. Palavras ou orações. Esse mais ele realça sentidos, opõe ideias, minimiza argumentos anteriores. Então, quando você diz algo utilizando o mais, geralmente esse mais na segunda oração, ele minimiza, diminui a importância e o valor do que foi dito anteriormente. Vamos ver alguns exemplos? Sentimentos de Rubem Alves. Somos donos dos nossos atos, mas não donos dos nossos sentimentos. Somos culpados pelo que fazemos, mas não pelo que sentimos. O que foi que fizemos aqui? Somos donos dos nossos atos, ideia principal. Mas não somos donos dos nossos sentimentos. Só uma observação, pessoal. Pela gramática, nós teríamos que ter uma vírgula entre atos e mais. Mas não teremos porque o autor do texto poético ou o autor da poesia ou da música, ele tem a chamada licença poética. Então, ele pode
ferir algumas regras gramaticais para atingir o objetivo da mensagem, ok? Então, voltando. A primeira oração, dono dos sentimentos. A segunda, não somos donos dos nossos sentimentos. A ideia secundária que minimiza a ideia principal, ok? Então, quer dizer que seus sentimentos mandam nos seus atos. Será que você pode interpretar assim? Pergunto a você. Gostaria que você refletisse. Não estou afirmando, estou perguntando. Somos donos dos nossos atos, ponto. Não donos dos nossos sentimentos. Aqui entre o não e o donos nós temos implícito a palavra implícita, né? A palavra somos, o verbo somos, porque não precisa repetir. E pense aí, o mais, ele sempre se opõe ou quebra a expectativa, ou minimiza, ou desvaloriza, ou deprecia a informação anterior. Você estudou muito, mas tirou 0. Você quebra, porque a expectativa de quem estudou muito é que tirasse uma nota boa. Quando você tira 0, nossa, cadê o estudo aí? Então, esse mais, ou porém, ou todavia, tirou 0. Ele é muito forte no sentido do peso da expressão. Vamos aqui mais uns exemplos. Eu convido você a substituir esse porém e esse mais por todavia e no entanto. Fui à escola, porém não levei o meu caderno. Observe que tem uma vírgula aqui, certo? Antes das conjunções, a gramática convida você a colocar uma vírgula. Antes do porquê, do pois, no entanto, entretanto, convida você a colocar uma vírgula. Depois do porém, eu coloquei o mais e repeti as mesmas orações. Depois repeti as mesmas orações colocando um ponto, substituí a vírgula por um ponto e tirei o mais. Não levei meu caderno, então elas podem ficar, posso escrevê-las de forma separadas, que uma não afeta o sentido da outra. Fui à escola e não levei o meu caderno. Quando tenho esse e aqui, com uma vírgula antes, ele ganha o sentido de mas, ou o sentido adversativo. Então, fui à escola e não levei meu caderno, certo? Então, aqui fui à escola, o que é que pressupõe? Que você leve o caderno. Se eu disser assim, cortei o meu cabelo e não gostei do visual. Nossa, mas não gostei do visual. Você espera que quem cortou o cabelo goste da nova aparência, não é isso? Mas você não gostou. Então, o que é que aconteceu aí? Esse e, cortei o cabelo, vírgula, e não gostei do visual. Esse e vai ter valor adversativo. No entanto, não gostei do visual. Ai, meu Deus, mas não gostei do visual. É nesse sentido, ok? Vamos recapitular o cartaz, né? E suas características. O cartaz é um gênero narrativo de exposição que une linguagem verbal e não verbal. Ele tem uma linguagem mais simples, direta, e a função apelativa ou a função informativa, ou as duas ao mesmo tempo. Os valores semânticos dos aditivos, dos conectivos aditivos, que dão ideias de soma, adição, acréscimo, e os adversativos, que estabelecem ideias de oposição entre uma oração e outra, uma ideia e outra. Espero que tenha ficado bastante claro para vocês. Tendo dúvida, mande para o Tira Dúvidas. Chegamos ao nosso desafio, sua vez de produzir. Elabore um parágrafo, 5 linhas, argumentando a importância de as crianças serem vacinadas. Lembre-se de utilizar os conectivos que estudamos e de destacar a importância de lermos as comunicações por meio dos cartazes. Pense na função social apelativa e informativa. Conto com a sua vez de produzir. Chegamos ao final de mais uma aula. Grande beijo e aguardo a cada um de vocês na próxima aula.